aqui da região. Hoje nós vamos falar sobre terapia de casal. Aliás, você está com algum problema na relação? As brigas, elas estão se tornando mais frequentes do que os diálogos. Nessa hora, você pode estar precisando procurar ajuda especializada. Ela pode ser a solução para melhorar a relação ou para terminar essa relação de vez. Quem está com a gente também é a repórter da revista Bem-Estar, a Tatiana Pires, que vai apresentar as nossas especialistas. Elas vão te dar uma mãozinha para abrir a mente, né, Tati? E saber quando é hora de procurar essa ajuda. Olá, as nossas convidadas são as psicólogas da linha sistêmica, Márcia Orsi e Patrícia Nunes Abud. Elas são especialistas em família e em casal. Eu quero começar perguntando para vocês, para as duas. A vida não é como um comercial de margarina, né? Ou assim, para os tempos modernos, não é a rede social. Aqueles momentos felizes que a gente vê. Cada novo ciclo na rotina de um casal pode mudar, né? E a gente queria saber que é um prato cheio para a crise. Por que surgem tantos conflitos assim entre um casal? São várias coisas, né? Sim, sim. Tem fases do ciclo de vida que são fases normais. Então, quando o casal se forma, o casal com filhos pequenos, o casal com filhos adolescentes, essas são fases normais na vida dos casais. E acontecem mudanças em cada fase de ciclo que você entra. Fora isso, tem algumas coisas que acontecem nesse meio. Então, às vezes, uma separação, uma mudança de cidade, uma perda de emprego, uma doença grave, um luto. Então, às vezes serve para aumentar essa crise, tornar essa crise um pouco mais difícil de passar, que seria uma crise natural. Por exemplo, se um filho está saindo de casa para estudar e está tendo um problema que um pai está doente, fica mais difícil esse processo. Então, tem alguns fatores que intervêm nessa hora e fica mais difícil para tornar as fases e ciclos de vida mais naturais. Então, por isso que aumentam as crises. A gente percebe que, a gente costuma dizer que cada fase é que nem passar um videogame, né? Cada fase que vai passando, o chefão fica mais difícil de matar, né? Mas é muito importante que o casal ele esteja com uma boa comunicação, né? Eu acho que a maioria das vezes essa comunicação causa muito atrito. Tem a ver também com as experiências anteriores, aquilo que foi padrão, né, de relacionamento para eles. E cada fase é um desafio mesmo. Quando a gente acaba de casar, o pessoal pensa, vai ser maravilhoso, é onde tem o maior momento de crise. Aí o nascimento do filho deveria ser uma alegria, não, mas tem uma crise ali, são adaptações, são momentos e as próprias dificuldades, né, como a Patrícia disse, e todas as questões que vão acontecendo mesmo. É muito difícil determinar o que é que faz um relacionamento ficar tão difícil, porque cada caso é único. Cada casal que chega no consultório traz uma história única, né? E ele deve ser olhado de uma maneira única mesmo. O problema, gente, parece que ainda tem muito preconceito, tem muita briga, tem muita desavença, os conflitos são grandes, mas o casal muitas vezes só aceita procurar ajuda especializada quando essa relação parece que desandou mesmo e que não tem mais jeito. Qual é a melhor fase para um casal procurar ajuda? Olha, não tem uma regra para qual é a melhor fase. Muitas vezes, o ideal é o casal procurar quando começam os conflitos, porque é mais fácil da gente manejar esses conflitos, a comunicação, como a Márcia mesmo falou, não está tão deteriorada. Então você pode trabalhar melhor com eles, num clima de mais confiabilidade, mais amigável, digamos assim. Porque quando deteriorou muito, fica muito difícil, porque há um desrespeito. E para reverter esse desrespeito é muito difícil. Então eu costumo dizer, na minha prática clínica, que existem 4 saídas numa terapia de casal, 2 boas e 2 ruins. As 2 boas seria ficar bem junto ou separar bem.
E as duas ruins, ficar mal junto ou separar mal. Óbvio que a gente prefere ficar nessas duas, né? De preferência na primeira. Mas às vezes a gente ajuda o casal a se separar bem, quando não há o que resgatar. É importante entender essa questão do momento, né? O momento é quando a gente percebe que tem alguma coisa muito difícil e que um olhar de fora pode facilitar, né? Existe muito preconceito contra a terapia, principalmente terapia de casal. É mais fácil um casal procurar a gente para resolver problemas e conflitos dos filhos, que geralmente são o termômetro. Eles trazem para nós as informações de que o casal, a relação não vai bem. Quando um filho está lá com algumas dificuldades, a gente percebe que a gente vai ter que trabalhar muito na relação do casal, né? Então esse já é um bom momento, né? E a disposição de vamos viver melhor, né? O melhor momento é aquele que eu estou disponível, aquele que eu quero realmente que alguma coisa seja diferente na minha vida, na relação. Esse é o melhor momento para você buscar um terapeuta que não vai trazer solução, né? Vocês têm lá uma varinha mágica, toca e bum, tudo muda, né? Não, na verdade a terapia ela é um espelho e um facilitador de comunicação, de trazer à luz pontos que o casal não consegue ver, né? Então esse é muito importante. Você já começou a responder a nossa próxima pergunta. Eu quero saber assim, de que forma, para explicar, até incentivar as pessoas, que uma intervenção de um profissional vai ter na relação para evitar com que as pessoas empurrem, né, em cima da outra, joguem em cima da outra frustrações, decepções, e acaba tornando ali, de repente, deixou uma toalha molhada em cima da cama. Aquilo já vira uma briga, um problema de outras coisas, outros sentimentos por um fato simples. No que vocês podem ajudar esses casais a resolver esses problemas, assim? Da toalha molhada? Das decepções maiores por uma coisinha, né, gente? A gente faz uma tempestade. Geralmente a tempestade não é por causa da toalha molhada, né? Mas é por quantas vezes eu falei da toalha molhada, né? E aí eu olho para aquilo e acho que aquilo é um desrespeito com a minha pessoa, que a pessoa está fazendo de propósito, que ela não está me vendo, e a gente vai aumentando de acordo com a nossa visão, né? E por outro lado, toda essa convivência, né? Uma boa comunicação, fala-se tanto, é uma comunicação não violenta, né? É uma comunicação em que eu não falo assim, você é um idiota porque deixou a toalha molhada. Não, ele só deixou a toalha molhada. O idiota não tem nada a ver com a toalha molhada em cima da cama, né? Ou você sempre queima o feijão, né? Então sempre não existe, olha, queimou o feijão, estou cansado. Identificar o sentimento que aquilo me causa é muito importante. Então identificar sentimentos, ter uma comunicação mais clara, uma comunicação em que eu falo do fato e não de sentimentos que eu não sei o que é de fato, né? Você não me respeita, não é isso, né? Olha, quando você deixa a toalha molhada, eu me sinto desrespeitada. O que a gente pode fazer para mudar isso? Seria ótimo, né? Se a gente conseguisse nessa calma e tranquilidade. Mas quando a gente tem uma certa prática, e a terapia ajuda muito nessa comunicação e entender essas coisas. Sim, porque na realidade é o que a gente diz frequentemente, né? Que a terapia de casal ela é uma construção, ela é uma co-construção na realidade. Por isso que do sistema do terapeuta com o sistema familiar. Então, por isso também cada caso é único. Cada caso que você atende é uma demanda. E eles vão construir essa realidade para que a gente os ajude dentro dos recursos que eles possuem. Por isso que não adianta receita. Não adianta uma receita de bolo, não adianta faça isso ou faça aquilo, porque para eles pode não ter sentido. Na nossa realidade teria, para eles não. Então, essa coisa que a gente está falando, de você exacerbar uma atitude de uma toalha molhada e você ter uma atitude mais agressiva, isso já está... É porque a coisa já não vem bem. Porque você pode usar o humor e falar, nossa, de novo, hein, não vem isso, tirar a toalha molhada de cima da cama, ou brincar com isso, ou ter uma reação mais agressiva. Mas aí também se traduz na comunicação, mas é uma comunicação que também já está pesada, né? Não é uma comunicação neutra. Tipo, você deixou aqui? Não, você já afirma
E normalmente o que a gente conversa com os casais é para que eles saibam perguntar um para o outro. Ué, por que você chegou tarde hoje? Que normalmente é com uma acusação. Quando uma pessoa, dos cônjuges chega atrasado, assim, sabia que você ia chegar atrasado. E não assim, por que você chegou atrasado? O que houve? Né? Então a gente ajuda muito nessa coisa do perguntar. Já que vocês falaram que cada caso ele é único, a gente queria saber o que mais leva, que tipo de caso que mais chega ao consultório para vocês, no caso de um casal, o que leva eles lá, as reclamações maiores, quais são? Teria que fazer agora um levantamento aqui. A gente, na nossa experiência, eu e a Cris, a gente atende casais juntas, né? Essa é uma coisa que a gente conseguiu, é difícil encontrar parceiros, né? Sim. E eu e a Cris, a gente acabou se formando juntas e nós estivemos trabalhando juntas, né? E isso é uma coisa muito legal porque a gente consegue não triangular, né? Se juntar 2 contra 1. A gente brinca que fica 3 contra 1. Não. Fica 2 e 2, sempre com um olhar, cada um em um. O que a gente percebe lá, né, no ITES, é a comunicação. Eu não vou dizer o problema que leva, tá? Mas a maioria tem um problema na verbalização das coisas, né? E como a gente trabalha também com constelação familiar, tem muito a ver com a relação e repetição de padrão, né? Então eu repito aquilo que eu não queria do meu pai, ou aquilo que eu não queria da minha mãe, ou eu acabo casando com uma pessoa e eu acabo identificando o meu pai ali, ou a minha mãe eu não queria, ou o pai dele, não a pessoa. Então isso é uma coisa que leva muitos casais ao consultório. A gente acaba trabalhando com o foco, né? A gente diz que a gente não vai nem ajudar e nem solucionar, a gente vai fortalecer para que haja transformação e que essa transformação abra espaço para a solução. E aí a gente consegue que isso gere vida, né, uma vida real. E a solução, como ela mesmo disse, nem sempre é ficar junto. Às vezes é a separação, mas uma separação que constrói e que não destrói. Então, o que leva o casal são os problemas. Os mais diferentes. Tem alguma coisa que ela citou, muitas vezes eles vêm por causa dos filhos. Isso. Filhos que estão dando problema, filhos adolescentes, problema com droga, com alguma dependência. E muitas vezes por traição, né? Houve a traição de um dos cônjuges, outras vezes problema com a família de origem, né? Então acho que a sogra está interferindo. Então são inúmeros os problemas, mas normalmente, assim, na minha experiência, que eu vejo mais, porque o casal não está se entendendo por esses motivos, ou filhos, ou também algumas queixas sexuais, né? Então, às vezes, a gente encaminha para a pessoa mais especializada que faz só sexualidade, no caso, né? Eu já trabalhei bastante em coterapia, que é o caso que ela citou, que ela trabalha com uma coterapeuta. Já trabalhei bastante, atualmente eu trabalho sozinha, mas com essa visão sistêmica, a visão permanece. E você usa os recursos que você tem, que você maneja melhor. Elas trabalham com constelação, que elas manejam, que é uma técnica que elas manejam. Eu trabalho com genograma, que você pega as 3 gerações também, e que você vai para os avós, para os filhos. A gente trabalha com fotos. Então, tem inúmeros recursos, mas você tem que dominar muito essa técnica e você se sentir bem também, se sentir à vontade. Porque se você não sente, fica meio falso. E o cliente também, né? Sim. Porque existe uma identificação. Então, quando o pessoal fala assim, mas a terapia, né? É fácil um casal ir para a terapia? Eles vão com esses do filho, né? Mas é muito importante se identificar com o terapeuta, né? Mais do que se identificar, vamos à terapia, é pesquisar mesmo, olhar quem são os profissionais formados em família, em casais, que têm essa visão, que vão realmente dar o suporte necessário. Isso é muito importante. E dentro dessa questão do que leva, né, a gente sempre, não sei, mas eu fico sempre com uma sensação, ou a maioria das vezes, de que quando o casal chega,
a pergunta-chave é: o que você gostaria que fosse diferente na nossa experiência? E com essa resposta, talvez a gente tenha uma visão melhor do que é e aonde está a base do problema. Tem muitos segredos, né? Os segredos, eles trazem vinganças. Muitas vezes a traição não é o motivo principal, a traição é só uma vingança, né? Casos que acontecem de segredos, de não contar, de filho, de inseminação artificial, de que não é isso, ou de agressões que você não é homem suficiente, ou não dá o espaço para o outro. Isso vai gerando conflitos que levam o pessoal depois para um grave problema de comunicação, de raiva. Né? Vocês que estão nos assistindo, se tiverem alguma pergunta, a gente vai ler aqui para elas, elas vão te esclarecer aqui no ar pra gente. Tem algumas pessoas que estão assistindo, estão dando boa tarde. Aqui o João Lima, Lima e Lima, o Gisela Pavon, a Tereza Freitas, a Rose Olegário, o José Wilson. Então, gente, se vocês tiverem perguntas, por favor. E a gente vai continuar aqui. Qual o percentual de casais que busca ajuda e que acaba conseguindo resolver os conflitos? Porque vocês disseram que ou para separar ou para ficar junto. Na experiência de vocês, qual que é esse percentual aí? Quando você diz resolução de conflito para separar ou para ficar junto, eu acho que 100% alcança. Sim. Para uma boa feliz, né? Sim. Na realidade, eu estava... Eles chegam querendo resolver a relação ou fazer as pazes, a maioria? Depende. Como depende, às vezes no próprio casal, um quer a separação e o outro não quer. Sim. Dificilmente eles estão alinhados querendo a mesma coisa. Sim. Se eles estivessem querendo a mesma coisa, eles não te procurariam. Olha. Normalmente. Porque aí, se eles estão decididos a separar, eles vão para o advogado. Sim, é verdade. Se eles não estão, se eles estão bem, eles não precisam de um terapeuta de casal. Então, normalmente, é uma divergência até nisso. Um quer uma coisa, outro quer outra. Ou, eu só vim porque ela quis. É muito comum essa fala. Porque os homens têm um pouco mais, às vezes, de preconceito, de dificuldade. O homem é mais difícil para se abrir, né? O homem é mais difícil para falar de sentimentos. Depois que eles começam, é uma maravilha. Eles adoram, curtem, mas ele é mais difícil. Então ele fala, eu vim porque ela quis, né? E eu brinco e falo, mas você veio com um revólver encostado na cabeça? Não é assim também. Então, como a Márcia mesmo disse, é muito importante que ele tenha empatia com você. Você pode ter sido recomendada, indicada, mas se eles não têm empatia, a coisa não vira. Por outro lado, a nossa atitude, e eu até hoje, depois de tantos anos de trabalho com casal, eu fico muito admirada com a coragem deles. Né? E eu tenho uma atitude de muito respeito por eles, porque é muito difícil você chegar num estranho e se abrir e falar de dificuldades, de problemas difíceis de lidar, difíceis de falar até para o parceiro, e você vai falar para um estranho. Então, eu tento deixá-los muito à vontade, respeitá-los muito, e às vezes eu nem preciso falar, às vezes eles querem mais desabafar, criar um vínculo de confiança comigo, para depois a gente tratar de coisas mais íntimas. Vocês disseram que a Patrícia ainda colocou que se não tivesse problema não procuraria ajuda especializada. É claro, chegam lá muitas vezes querendo se separar, mas tem um conflito muito grande de interesses, tem bens, tem guarda de filhos, um quer tomar tudo do outro. Como é que vocês acabam tornando esse processo mais fácil quando envolve bens e filhos, por exemplo? Aquilo que foi dito é a pura verdade. Sem confiança não existe terapia. Então, uma vez que a pessoa se engaja na terapia, tenha confiança, né, com essa coragem toda de procurar um terapeuta para isso, eles começam a colocar suas questões de uma forma mais clara, mais honesta, mais verdadeira. E a gente percebe que as questões da finança, que as questões dos filhos, que muitas vezes isso é usado como vingança, né? É uma arma contra o outro. Quando vai para a terapia, a gente consegue, nesse trabalho, desarmar
Então, essas coisas ficam muito mais fáceis. A gente chama de... é um caminho para a justiça. Não existe nada de bom na justiça. A justiça, ela é justa, né? A bondade, ser bonzinho nem sempre é justo. Então, é muito importante que haja uma justiça na hora da separação, para que isso depois não vire um problema maior. Né? Então, sobre a divisão de bens, sobre a guarda dos filhos, a importância de não usar os filhos, né, como alienação parental para agredir o outro, para tirar direitos do outro, isso é muito difícil. Então, se o casal parte para a separação, às vezes, eu poderia dizer, a maioria das vezes não, a gente consegue realmente com o trabalho que isso mude, que a admiração volte, né? Vocês perguntam sempre assim, quando o amor acaba, né? Eu acho que o que acaba é a admiração, né? Porque a base para eu ficar com uma pessoa, me parece que é a admiração. Enquanto eu admirar o outro, por algum motivo, enquanto eu conseguir olhar para o outro e ver alguma coisa admirável, eu consigo sustentar essa relação e ir adiante. O amor, ele entra, mas ele é como um suporte, né? Ele vem junto com a admiração. Então, a importância de você manter você totalmente você, o outro totalmente ele, para que eu possa admirar. Aí a gente possa olhar para isso, né? Para aquilo que foi perdido, muitas vezes. Complementando isso que você falou, hoje tem muitos colegas nossos que se dedicam exclusivamente até à mediação, que é uma técnica também para que os casais cheguem na hora da separação, cheguem na frente do juiz, digamos, já mais definidos. Não é uma tática de guerra, como eles chegam com a gente com essa linguagem de guerra, de destruir o outro. A gente tenta conversar numa linguagem mais cooperativa e mostrando exatamente isso, que todos lá estão sendo vítimas de uma situação. Então, se eles não decidirem por eles, tiver um consenso, um bom senso, quem vai arbitrar sobre aquilo vai ser o juiz. E aí o juiz vai pensar com a cabeça dele. Tipo, vai ter a visita assim, o assado, a pensão. Agora, se eles já estiverem mais alinhados, né, como a gente disse no início, mais alinhados, vai ser muito mais fácil, uma coisa consensual, amistosa, amigável, civilizada. Né, como a gente vê em alguns países civilizados e que a gente está caminhando para isso. Tá ainda, assim, mas demora ainda, mas estamos caminhando para isso. Vocês comentaram, até a senhora disse que admira essas pessoas que vão ali para se abrir. A gente pode notar aqui na nossa transmissão que é muito difícil se abrir. Porque as pessoas estão aqui, elas estão assistindo, tem bastante gente assistindo, dando um boa tarde, mas ninguém mandou pergunta ainda, gente. É a hora, hein? Vamos aproveitar. Hoje em dia, né, os vínculos eles estão muito frágeis. E o sinal do menor conflito, as pessoas pensam, não quero mais, vamos separar. A separação, ela deve ser a primeira opção? Quando você está ali naquele clima de guerra, de conflito? Eu não sei se eu concordo, se está tão frágil assim, se as pessoas pensam na separação como a primeira opção. A separação é uma coisa muito difícil. Separar não é fácil. E dificilmente um casal se junta pensando em separar, embora as pessoas falem isso. Tá muito fácil separar, separa, casa, separa, eu não caso. Não é assim, né? Mas o fato é que separar não é fácil. Né? Separar, e quanto mais tempo junto, mais difícil separar. Eu costumo dizer que separar é você pegar 2 folhas de papel, colar, estão lá coladinhas, aí você vai separar, né? Quanto mais velha essa cola, mais esse papel vai colar, e quando cola fica pedaço rasgado de um lado, pedaço grudado do outro lado. Eu falo que a terapia ajuda com um vaporzinho quente, se for separar, ou reata essa cola, mas eu não sei se é a primeira opção, eu não sei se está tão frágil. Talvez a gente esteja mais acostumado com a separação, porque as pessoas não encontraram ainda um caminho mais fácil, que é a terapia, que é buscar uma ajuda para ficar junto, porque a separação não é fácil. Eu costumo falar muito para os casais que o casamento não é descartável, é que estava se tornando descartável. Então
teoricamente, fácil separar. É isso que a Márcia falou e que eu insisto. Olha, separação nunca é fácil. Tem umas mais traumáticas, outras menos, mas ela nunca é fácil. E principalmente quando envolve filhos. Porque filho é para sempre. Casamento pode não ser para sempre, né? Mas filho é para sempre. Então eles vão, esse casal, que bom quando eles, que a gente estava falando no tema anterior, quer dizer, se separam bem. Porque eles vão se encontrar em todas as ocasiões com esses filhos. Formatura, casamento, netos. Então, a separação nunca é fácil. Mas ela pode sim ser um recurso quando não tem outro melhor, mas nunca como primeiro recurso. Isso a gente faz muito com casais jovens, porque começam a brigar e aí realmente o primeiro ano de casamento, hoje a gente está provado que é o mais difícil, conflituoso. né? Mais conflituoso, Por que acontece esses conflitos? porque é a realidade. Eles caem na real. Enquanto você namora, mesmo que você durma na casa do seu namorado, você não está morando, você não está dividindo contas, não está dividindo os problemas. Agora, quando você passa a morar junto, você passa a dividir tudo, inclusive os costumes que você traz da sua família de origem. Que é aí que fala, mas você tá igualzinho à sua mãe. A gente ouve muito isso. Fala, mas eu sou filho da minha mãe. 50% minha mãe Exato, e 50% meu pai, né? Então é muito interessante porque, assim, fala, e você casa com a família? Sim, a gente casa com a família de origem. E eu só queria acrescentar, né, que não existe ex-filho e não existe ex-ex, tá? Você tem ex-marido e ex-mulher. Sim. Agora, ex é para sempre. Tá? Ex-marido é para sempre. Ex-marido é para sempre e ex-mulher é para sempre. Sim. Então, às vezes a gente precisa pensar sobre essas coisas, né? E quando tem filho, entender que o seu filho, assim como eu sou 50% minha mãe, 50% meu pai, meu filho também. Né? E do seu marido, você se separou. E do seu filho, que vai ter as características do seu marido ou da sua mulher, você não vai poder se separar. E você não pode impedi-lo de ser quem ele é. E essa é uma questão muito importante. Olhar para o seu filho e ver o seu ex-marido ou sua ex-mulher ali com características que você se sente incomodado porque não foi resolvido anteriormente, isso é uma questão para se pensar. Então é muito importante que o casal, uma vez que decidiu estar junto, né, decidiu casar com a família do outro, quer dizer que vai levar a sogra para morar junto, o sogro, o tio, o irmão, mas que essas pessoas vão fazer parte da sua família, do Natal, do fim de semana, de aniversário e tudo mais, e olhar para isso e entender e aprender a se relacionar. Não tem uma fórmula mágica. Você vai ter que aprender a conviver. Né? Que nem um novo emprego, um novo trabalho. No começo você chega, a gente fala de choque cultural também, né? Você vai para outro país, tudo é lindo, maravilhoso, né? Aí no primeiro mês que você está morando lá, você ainda continua achando maravilhoso. No segundo mês, você começa a falar, o café não é tão forte, não tem feijão, esse frio, não sei o quê. E aí você começa a identificar coisas que é legal, mas faz falta, né? Ou não estou acostumado. E depois, no terceiro mês, você começa, não, já até dá para levar isso aqui, essa é a realidade, mas eu sei lidar com ela. Mesma coisa no casamento, né? Tem o choque cultural. O primeiro ano é o choque cultural, é a minha cultura com a sua cultura, e agora? Né? É a convivência. Aí você tem que se adaptar e é possível, né? É muito possível. E uma coisa que eu complementaria, Tati, que eu acho que é muito importante, para cada fase que você passa, você tem que fazer o luto da anterior. E o que acontece no casamento? Muitas vezes, as mulheres elas só pensam na comemoração. Ela pensa no vestido, na festa, ela fica mais de um ano preparando, só a festa. O homem até faz um pouco mais o luto, ele faz a despedida de solteiro, então ele sabe que tem perdas. Tanto é que quem estranha mais o casamento é a mulher no primeiro ano, quem mais reclama. Por quê? Porque aí é a realidade mesmo, porque ela não fez a despedida daquela vida que está mudando. Ela está deixando, né, de ser filha só, de não ter responsabilidades, às vezes quando você está na casa dos pais, para ser
uma esposa, uma mãe, uma dona de casa. Então, isso é uma mudança muito grande. E esse luto ela vai fazer depois de casada. E no primeiro ano, ela fala, não quero mais, não brinco mais. Então, já que nós estamos falando nisso, quais são os principais motivos que levam uma mulher a querer se separar do marido? Pela prática que vocês veem no dia a dia. Depois eu vou querer saber do homem também, tá? Essas perguntas generalizadas assim são tão difíceis de responder, né? Mas traição, Sim. um cara cheio de mania, o machismo, geralmente são difíceis porque os problemas são individuais, é claro, Sim. mas acabam sendo um pouco comuns os problemas, sim. Bom, é lógico, cada um tem uma experiência, então às vezes eu posso falar pela minha experiência, Sim. né? Na minha experiência, as mulheres chegam se queixando um pouco que os homens são egoístas. Elas usam um pouco essa frase. Assim, não sei se pré-concebida, se ela vê durante o casamento, mas elas vêm um pouco com essa queixa. Ele é mimado, ele é egoísta, porque ela também teve a mesma criação. Ela não casou para ser uma dona de casa, como antigamente e tal. Então ela estranha, ela vem muito com essa demanda. E os homens, muito também na minha prática, e não estou generalizando, eles vêm com uma queixa que às vezes eles desejam mais sexo do que a mulher, que eles têm mais necessidade do sexo do que a mulher. Geralmente, também tem casos que é o contrário, mas ela tem muita frescura no caso, precisa ser marcado, e eu tenho uma necessidade maior, ou ela era mais carinhosa no namoro, agora ela não é, ela só reclama. Então eles vêm muito com essa coisa, ela só reclama. E aí com filhos também, ela é muito brava, ela grita muito, e as mulheres falam, não, ele que é muito bravo, ele é severo, ele bate. Então, também, no começo é uma queixa, quando tem filhos é outra. Então, mas as queixas tem algumas que são majoritárias, assim, para os homens e para as mulheres. O que você vê no seu dia a dia, Márcia? Tem muito a ver com o que ela está falando, é muito real essa questão do egoísmo, da falta de atenção. Eu acho que é por aí mesmo, é mais ou menos isso. Eu acho que depende, como ela disse, depende da fase, né, dos casais. A reclamação às vezes é da participação do homem como pai nas coisas da casa, que tudo sobra, né? Essa é a reclamação da mulher, mais assim, eu estou sozinha, eu que tenho que resolver as coisas, ele não participa. Tem uma reclamação hoje em dia, talvez, da falta de masculinidade, de ser homem, né? De resolver, de fazer, eu que tenho que chamar, eu que tenho que fazer as coisas, ele não faz, ele não quer saber de nada. Então, às vezes, tem essa reclamação, né? da participação. E dos homens, eles geralmente chegam falando, tá tudo bem, eu não sei o que ela está reclamando. Tá tudo bem, a gente não vamos olhar para ver se desaparece isso, né? Ou então, tem algumas coisas que elas são tão camufladas, né? Que a reclamação pode até ser essa, mas aí quando você faz uma investigação tem uma outra coisa ali escondida por trás, mas é por aí mesmo. O IBGE, ele registrou uma queda no número de casamentos no ano passado e no aumento do divórcios, assim, proporcionalmente. Por que as pessoas estão casando menos? E por que elas estão se separando mais? De acordo com a vivência, assim, de vocês nos consultórios? São os números do IBGE, tá? Sim. E estatística, né, gente? De uma forma bem geral. Eu acredito que as pessoas estão deixando para casar mais tarde. É uma coisa que a gente percebe no consultório, atendo individual também. Então, aparece muito que o casamento é deixado para mais tarde. E o casamento como instituição, de ir na igreja, casar, ou no cartório, isso tem caído mesmo. A gente percebe que as pessoas vão morar junto, escolhem viver juntas, ver se dá certo, para depois casar, né? E tem pessoas que estão vendo se dá certo há 25 anos, ainda não decidiram se vão casar ou não. Mas é porque parece que a instituição, o casamento, com essa questão mesmo da separação, ele ficou fragilizado, né? E a separação deixou de ser uma coisa ruim. Antes, uma mulher falar, sou separada, sou divorciada, era uma coisa muito pesada. Hoje não, né? Hoje é uma coisa mais tranquila, comum, né?
E é interessante porque as pessoas que se separam, eu tenho a sensação que elas casam de novo. Às vezes não entra na estatística, né? Elas estão morando junto, um casamento, eu acho que mas não tá ali além assinado. de não entrar na estatística, que eu acho que você falou, muitas vezes o casal vai morar junto e não casa, então não está registrado no cartório, são relações estáveis, mas não está registrado. Tem a questão da crise que se abateu sobre o nosso país. Não dá para desvincular, porque a falta de dinheiro aumenta os conflitos também. Então, pode aumentar o número de separações. Como também as pessoas, para casar custa. Então, muitas vezes eles pegam e vão morar com a namorada na casa dos pais da namorada, ou com o namorado na casa dos pais do namorado, né? Que é um casamento. Mas vão morar. Por quê? Porque as pessoas perderam o emprego, as pessoas estão sem dinheiro. E nós não podemos desvincular do contexto social, do contexto socioeconômico que o país está vivendo. Então, eu acho que tem uma relação direta sobre esses índices, além dessa coisa informal, agora mais informal e que não é registrado. Mas há alguns anos que eu acompanhei, fui ao cartório daqui para ver, já estava mais de 50% o nível de separação. Então, é um número alto. Agora eu estou um pouco desatualizada, mas eu sei isso dos casamentos que realmente diminuíram e os divórcios aumentaram. Eu não sei te falar a proporção. Eu tenho a sensação que essa nova geração de 20, 22 anos, eles estão casando rápido. Indo morar junto, não é nem Sim. casando, mas indo morar junto. E a geração de 37, 34 vão casar agora. Estão resolvendo casar agora. Não casaram antes porque a questão da faculdade, de se formar, trabalhar, aproveitar a vida. Então, eu acho que tem essa lacuna aí. Eu acredito que o IBGE vai ter uma surpresa. Sim. com a mudança, né? As pessoas ainda acreditam no relacionamento. Eu acho assim. Bom, gente, nosso bate-papo está uma delícia, mas infelizmente a gente tem que encerrar, porque o nosso tempo está em cima da hora. Nós gostaríamos de agradecer a doutora Patrícia Abud, doutora Márcia Orsi, você que está em casa assistindo a gente. E na próxima semana nós vamos estar de volta. Até mais. Obrigada.